Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a narrativa da grande mídia e de figuras como Natuza Neri tentam suavizar o autoritarismo disfarçado de ilegalidade. Vamos desmascarar a farsa que existe por trás da resistência ao projeto da anistia. E o vídeo do Nicolas sobre a anistia que viralizou hoje. O que está em jogo aqui, gente, é a liberdade, a justiça e principalmente o futuro de um país onde qualquer um pode ser preso por apenas pensar diferente. Veja agora a jornalista Natuza Neri, sempre com aquele tom de falsa neutralidade. Interessante, porque a gente conclui que, por um lado, a fragmentação está maior, mas o projeto da anistia está trazendo, está servindo de chamariz, tanto para o Caiado, que estava desgarrado, o projeto da anistia trouxe aproximação. Amanhã o Bolsonaro se encontra com o Ratinho Júnior, do PSD, que está apoiando o projeto da anistia. Kassab telefonou hoje de manhã, conta essa história às 9h40 da manhã, para o líder do PL. 9h40 não, 6, não? 6h40, desculpe. Gente, Kassab acordou animado para dar apoio, né? O Sóstenes disse que costuma ficar até tarde, né, trabalhando e tal, então, essa hora ele não atende telefone, mas diz que ele abriu, assim, de canto de olho e viu o telefone aquele zzz, sabe, quando a vibração. E era o Kassab, 6h40, já animadíssimo, Kassab já articulando. O Kassab, ele dorme articulando. Quando ele acorda, ele já fechou 3 acordos. O jeito quase sarcástico com que ela fala das ligações de Kassab, do apoio de Ratinho Júnior e das tratativas do Centrão mostra o desprezo dela pelo que representa a anistia. Um grito por justiça diante de condenações desproporcionais e inconstitucionais. Presta atenção num deboche sutil, principalmente quando ela diz que Kassab acorda articulando, como se tudo fosse um joguinho político qualquer. Não é. É a vida de pessoas inocentes que está em pauta. O PSD está contra o projeto da anistia e você tem autorização para dizer que eu estou te ligando e estou dizendo que o PSD está favorável ao projeto da anistia. A gente só não assinou o líder porque o Hugo Motta pediu, depois da viagem para o Japão com o presidente Lula, para segurar os líderes não assinarem. E aí, então assinou o PL, assinou Novo, os do Centrão ficaram meio assim com o pedido do Hugo Motta, acabaram não assinando. Agora você vai ver uma reportagem da CNN que mostra a própria OAB, que passou tempo de mascalada, começar a se manifestar contra os abusos cometidos pelo STF. Especialmente por Alexandre de Moraes, é claro. Luísa Martins volta em tela para falar sobre OAB e reação do presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, dizendo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que a condução do inquérito sobre o plano de golpe pode estar causando prejuízos irreparáveis. Essas foram as palavras do Beto Simonetti sobre as defesas dos acusados. A gente já trouxe, Luísa, aqui a reação dos advogados, estavam esperando alguma manifestação da OAB e essa foi a reação, portanto, da Ordem dos Advogados, né? O acesso limitado das defesas aos autos do processo é um atentado direto ao direito fundamental à ampla defesa. Isso total aos autos, dentre outras, né, Luísa? Traz pra gente, portanto, essa lista de reclamações. Tainá, os advogados, desde o início da investigação, praticamente, da investigação sobre o golpe de Estado, vêm reclamando, né, de a queixa principal, na verdade, é realmente a falta de acesso integral aos autos. E a advocacia como um todo vinha pressionando a Ordem dos Advogados do Brasil a tomar uma providência, ou pelo menos endereçar de uma maneira mais oficial essas reclamações ao relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, né, após alguns dias aí de pressão da categoria, Beto Simonetti se reuniu pessoalmente com o ministro Alexandre de Moraes e apresentou um ofício, né, em que ele fala justamente sobre esse risco de a condução da investigação estar causando danos irreparáveis às defesas. Nesse ofício que a gente teve acesso, Simonetti diz a Moraes que ao Ministério Público e à Polícia Federal foi franqueado acesso à totalidade dos elementos da investigação, mas que as defesas foram disponibilizadas apenas frações desses elementos e que isso, em outras palavras, acaba prejudicando, né, o exercício da defesa na medida em que as defesas ficam impedidas de contestar certos pontos na avaliação dos advogados e também até de fazer perguntas eventualmente para as testemunhas que vão ser ouvidas agora na fase da ação penal. A gente também
falou aqui outras vezes, né, sobre o estopim dessa insatisfação da advocacia, que foi no julgamento que ocorreu na primeira turma, em que Bolsonaro e os demais integrantes do Núcleo 1 foram tornados réus, houve a detenção de um advogado, né, o advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, que não foi julgado no primeiro núcleo, vai ser julgado mais adiante, ele é parte do Núcleo 3, mas o advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, tentou acompanhar a sessão, foi impedido por falta de credenciamento prévio, houve uma confusão, ele acabou detido e depois foi feito um boletim de ocorrência e ele foi liberado, mas a banca, né, que defende Felipe Martins tem dito que, de fato, essa foi uma medida arbitrária e que traduz, de alguma maneira, o modo como essa investigação tem sido conduzida em relação às defesas, né? A impossibilidade, por exemplo, de um advogado constituído no processo participar ali do julgamento. E aí, só para concluir, teve essa reunião ontem, né, de Moraes com Simonetti, e também em uma outra frente, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, convidou a OAB, depois dessas críticas, né, a designar representantes para acompanhar os próximos julgamentos dos demais núcleos. A OAB já indicou esses representantes para credenciamento, e aí agora, nos próximos núcleos, a gente deve ver se vai haver alguma mudança de posicionamento do STF a esse respeito. Só lembrando que essas alegações de cerceamento de defesa e de indisponibilidade dos autos foram rejeitadas pela primeira turma, que diz que as defesas tiveram, sim, acesso a todos os elementos de prova disponíveis. Estamos falando de um regime de exceção. E onde estava a imprensa até agora? Silente. Quando um advogado é detido por tentar acompanhar o julgamento do próprio cliente, estamos falando de um regime de exceção e não mais de democracia. O Estado de Direito sendo jogado no lixo em nome de uma vingança política. Esse momento de humanizar a luta, o momento do Nicolas que viralizou nas redes sociais, traz aquilo que a esquerda tenta esconder, a realidade de pessoas comuns, humildes, mães, pais de família e até moradores de rua, gente, que estão sendo condenados a penas absurdas, abusivas, por crimes que sequer cometeram. Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação e um local onde pudesse dormir.
No dia seguinte, no dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas um morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras. Chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás. Comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais. Foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo, na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo, repetidas vezes, nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. O batom virou arma, a presença virou crime, a viagem virou prova. Enquanto isso, o STF solta traficantes e assassinos com base em progressão de pena e ressocialização. O Brasil virou o país onde a balança da justiça pesa mais conforme sua posição política. A anistia não é só uma pauta política, gente. É uma necessidade moral urgente para que possamos voltar a viver em uma democracia de verdade, onde o cidadão comum não seja tratado como terrorista por exercer a liberdade de expressão. Diante disso tudo, pessoal, só uma coisa fica clara. Estamos vivendo sob censura, perseguição e manipulação da narrativa. A anistia é mais do que uma medida jurídica, é um símbolo de resistência contra o autoritarismo togado, contra a criminalização do pensamento conservador e contra o silêncio cúmplice de jornalistas militantes como a Natuza Neri e outros como a Daniela Lima e a Andréa Sadi, que não se importam com o sofrimento do povo de verdade. Nós não vamos nos calar, o Brasil precisa acordar. E cada like, cada compartilhamento, cada comentário nesse vídeo é um passo na direção de um país livre outra vez. Eu me chamo Tássio, conto com você e nos vemos no próximo vídeo.